Como foi nos dias de Noé, hoje também é. A degradação do mundo chegou a um nível insuportável. Mas ao longo da história, Deus tem confiado ao seu povo uma mensagem de esperança a este mundo em escuridão. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Este é o segredo para ser contado entre aqueles que serão considerados sem culpa no julgamento final do planeta Terra. E é sobre isso que a gente fala hoje aqui no Código Aberto. Rufem os tambores, está no ar o meu, o seu, o nosso Código Aberto aqui na sua TV Novo Tempo. Essa temporada que a gente está junto aqui estudando o Santuário. E bom, a gente já está quase chegando no fim, né? A gente tem mais 3 programas aqui para terminar esse assunto com você, para que você possa entender um pouco mais toda a representação do santuário e de que forma isso se aplica no seu dia a dia, de que forma você pode colocar isso em prática. Mas bom, não vamos antecipar o final do nosso estudo aqui. Estamos ainda na lição número 11 e o título da nossa lição é Nossa Mensagem Profética. Nossa de quem? Bom, você sabe que a TV Novo Tempo é uma emissora ligada à Igreja Adventista do Sétimo Dia, então tem a ver com a mensagem adventista do Sétimo Dia, mas não é só para os adventistas, não, é uma mensagem que está na Bíblia e ela tem a ver com o advento, com a volta de Jesus. Ou seja, se você está esperando a volta de Jesus, você quer o fim desse planeta de dor, de morte, de destruição, para um novo planeta começar, cheio de alegria e vida eterna, então essa mensagem de hoje é para você. Você vai ficar ligadinho aqui com a gente. Com a gente por quê? Porque não sou só eu e você não, porque eu estou com eles aqui, os guerreiros da esperança, que hoje estão meio cinematográficos. Aí você fala, como assim cinematográficos? Porque eu estou com ela aqui, a menina de ouro do interior baiano, Vivian Pires. Oi, que alegria estar aqui novamente. Vou repetir o que o Léo tem falado as últimas vezes, eis-me aqui. Muito bem, e ao lado da Vivian, ela que já antecipou a participação dele, que vive cantando, inclusive cantando na chuva, Leonardo Gonçalves. Envia-me a mim, cumprimentando, eis-me aqui. Muito bem. Se bem que acho que não é muito bom ficar cantando na chuva, porque senão fica gripado, né? Não, faz muito mal. A Blussy, que é a sua preparadora vocal, não deixaria, não, né? Não. Quer dizer, não é nem questão de... Na verdade, o que ela faria, ela daria um jeito de me preparar vocalmente para conseguir cantar na chuva. Olha só, então. É muita sabedoria. Muito bem, ao lado de Leonardo Gonçalves está ela, que já morou em casas de várias cores, inclusive numa Casa Blanca, Janine Vernizzi. Obrigada. Já morou numa Casa Blanca? Casa Branca? Ou não? Dependendo do tipo de Casa Blanca que você tá falando. Não, Casa Branca é só da cor mesmo. Ah, tá. Eu acho que sim. Eu já mudei 30 vezes na minha vida. Então eu acho que alguma delas, várias foram brancas também. Eu achei que eu tinha mudado muito, 30 vezes. 30. É um pouquinho mais, né? Muito bem, então. E agora, ao lado da Janina, ele que quer muito ver Jesus voltar para poder sair desse planeta e fazer uma jornada nas estrelas, Pastor Marcelo Rezende. Legal, cara. Foi bom. Foi bom, ele ficou meditando na jornada que ele vai fazer. Pensei em algumas coisas, mas foi bom. Muito bem, e por último está ele, que é uma mente brilhante, Pastor Eduardo Rueda. Cara, hoje você pegou mais leve aí. Peguei mais leve, né? Mas ficou bom, Pastor? Não, ficou legal, gostei. Então tá bem. Estão todos apresentados aqui no Código Aberto e você também, nesse momento, pode interagir com a gente pelas redes sociais. O nosso perfil no Twitter é @CódigoAbertoNT e no Facebook Código Aberto. Você pode mandar o seu abraço, falar o que você quiser. E falando em mandar abraço, agora é o momento da gente mandar abraço aqui também. Vou falar antes do Léo mandar um abraço para Dani Araújo, a esposa dele, que ele manda todos os programas um abraço para ela. Um abraço para o Petrônio Macedo, que é brasileiro, mas não está no Brasil. Ele está morando em Londres e está junto ali com o pessoal da Igreja Adventista de Manopark, ou Menopar, eu não sei. O pessoal, os brasileiros chamam de Manopark, eu já cantei nessa igreja. Já cantou, já é um pessoal bacana lá? Muito bacana. Então, um abraço pro pessoal também da Igreja de Manopark e também para a Igreja Adventista Central de Horizonte, no Ceará, Pastor Tendisson e ali, o pessoal da região metropolitana de Fortaleza. Abraços?
Sim, quero mandar um abraço para o meu tio, que é pastor da Igreja Central de Londrina, tio Newton e tia Eliane. Você lembrou porque eu falei de Londres, você lembrou de Londrina e já mandou um abraço pro seu tio. Foi isso mesmo, Vivian? Não, não foi. Mas olha, o Sherlock Holmes aqui, hein? Ó, Né? Verdade, fazendo as ligas. Eu vou simplesmente mandar um beijo pra Dani mais uma vez. Deus continue abençoando você. Nos vemos em breve. Muito bem, eu vou mandar mais 2 abraços aqui para o Luan Francisco, de Colatina, no Espírito Santo, e também para a Larissa Santana, é uma menininha de 8 anos, mas que sempre acompanha a gente aqui no Código Aberto. Ela é de Alagoinhas, na Bahia. Mais alguém quer mandar um abraço, pastor Eduardo? Um abraço pro pessoal da igreja do bairro Universitário, próximo ao UNASP. Deus abençoe vocês. Muito bem, ali em Engenheiro Coelho, né, no Isso, interior de ali São mesmo. Paulo. Muito bem, acabaram os abraços? Mais alguém queria mandar algum abraço? Ok, os abraços estão finalizados e agora é o momento da gente buscar entender qual é o nosso código do dia, valendo prêmios. Você sabe, esse momento você sempre fica esperando aqui no Código Aberto, e hoje está recheado de prêmios aqui na minha mão. Olha só, eu tenho aqui o CD do Leonardo, são 3 prêmios, hein? CD do Leonardo Gonçalves, Princípio e Fim, do Quarteto Vital, que já participou aqui no Código Aberto essa temporada. Novidade aqui, Simplesmente Sei, o último CD deles, e também do Felipe Valente, que faz parte do Quarteto Vital, mas esse aqui é o CD solo dele. 3 CDs para você hoje, se acertar o código que está na sua tela e tem a ver com o nosso tema de hoje. E diz assim: tenho a ver com o conflito final? Tenho a ver com quem você serve, o bem ou o mal? O bem é criador e tudo fez. O mal mente muito, muda tudo e diz que ele é o rei da vez. Com 8 letras e oração, olha só, com 8 letras e oração, você já tem quase a resposta toda na mão. E aí, tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje aqui. E eu acho que eu dei quase toda a resposta Já aqui no falou código, quase né? tudo já. Você Tá fica... fácil, né? Tá fácil, tá facílimo. Você pode, se você descobrir o código, ainda tá tentando adivinhar, pode falar com a gente pelo Twitter, @CódigoAbertoNT, ou pelo Facebook Código Aberto, e pode concorrer aos nossos prêmios de hoje, 3 CDs. Muito bem, vamos para o nosso estudo. E como a gente sempre faz antes de estudar, gostaria de orar com vocês. Janina, pode orar pra gente? Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Muito obrigado porque podemos estar aqui juntos para estudar a Tua Palavra. Te pedimos que o Espírito Santo possa estar conosco e também com nossos amigos que estão nos assistindo, que eles possam sentir a Tua voz falando para eles e que eles possam entender essa importante mensagem que a gente vai falar hoje. No nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, e como a gente fez em todos os programas dessa temporada, e não seria diferente hoje, a gente vai pedir ajuda do pastor Edson Nunes Júnior, que é professor de Antigo Testamento, professor de Cultura Judaica no Centro Universitário Adventista, ali no interior de São Paulo, em Engenheiro Coelho. Ele sempre ajuda a gente a entender o princípio da lição aqui que a gente vai estudar hoje. Então, pastor Edson, mais uma vez, é com você. A lição dessa semana traz a mensagem de Apocalipse, capítulo 14, do verso 6 em diante. Capítulo 14, verso 6, nós lemos o seguinte: Vi outro anjo voando no meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar a toda tribo, língua, povo e nação, dizendo em grande voz: Teme a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, é adorar aquele que fez os céus, o mar, a terra e a fonte das águas. E no final dessa sessão do capítulo 14, no verso 12, nós lemos: Esta é a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, ou a fé de Jesus. Aqui é interessante porque o juízo está associado com criação. Quando nós lembramos da lição número 2 desse trimestre, e se você não lembra, dê uma olhadinha na sua lição, o autor da lição faz algumas relações interessantes bíblicas mostrando como a criação e o santuário estão relacionados. Eu quero chamar a atenção de vocês para um outro detalhe. O dia da expiação, o Yom Kippur, é conhecido na tradição judaica como o dia da recriação, porque no final do Yom Kippur todos são declarados sem pecado, e por estarem sem pecados são considerados como Adão e Eva novamente. Ou seja, o final do Yom Kippur é considerado como um dia da nova criação. O tema do santuário e da criação caminham intimamente, porque os dois falam de juízo. Quando nós falamos de juízo e quando nós falamos de criação, nós estamos nos relacionando com a doutrina do santuário. Quando nós falamos de criação e santuário, estamos falando de juízo. E quando falamos de juízo e santuário, estamos falando de recriação.
Muito bem. O pastor Edson, mais uma vez, muito obrigado. Ele já adiantou um dos capítulos que a gente vai estudar bastante hoje aqui no Código Aberto, Apocalipse 14. Mas antes da gente ir para Apocalipse 14, na semana passada, a gente começou a falar sobre o dia da expiação, né, que tinha no santuário terrestre, mas o dia da expiação escatológica, ou seja, que tinha a ver com o final dos tempos. E ali a gente leu um capítulo do livro de Daniel, que assim como o livro de Apocalipse é um livro apocalíptico. Por que o livro de Daniel é um livro apocalíptico, pastor Eduardo? Você tinha comentado um pouquinho? Ele tem as mesmas características do livro do Apocalipse, né? Entre as várias características da literatura apocalíptica, ele tem uma linguagem bastante simbólica, altamente simbólica. E símbolos, às vezes, são propositalmente exagerados, né? Por trás deles tem todo um significado. Então, essa é apenas uma das características desse livro. Muito bem. Falando em símbolos e estudo desses símbolos, como a gente está fazendo, e você está fazendo junto com a gente aqui no Código Aberto, em algum momento do século XIX, por volta de 1830, mais ou menos essa época aí, né, pastor? Isso. Tinha um homem chamado William Miller, ou você pode traduzir William para Guilherme em português, Guilherme Miller, que morava nos Estados Unidos, que assim como eu e você, estava estudando o livro de Daniel, o livro de Apocalipse também, e também o santuário. Bom, e aí você fala, tá, mas o que tem a ver esse Guilherme Miller, esse William Miller, como é que ele entra na história? Você já vai entender, mas eu estou colocando o nome dele aqui só para você entender que assim como nós aqui, você, ele estava tentando entender as profecias que aparecem na Bíblia. E a gente vai agora para Daniel, capítulo 12, no versículo 4. Daniel 12, no versículo 4. Léo, já encontrou? Pode ler pra gente? Já encontrei. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Muito bem, então. A gente viu várias profecias ali na semana passada, várias visões ali sobre o livro de Daniel que apontavam para o final dos tempos, não é verdade? Que tinha a ver com o poder passando durante a história da humanidade e no final dos tempos com a volta de Jesus. Mas aí, pelo que parece nesse versículo 4 do capítulo 12, fala assim, Daniel, o que você ouviu, agora você guarda um livrinho assim, até o final dos tempos. E, bom, vamos voltar a ver que livrinho é esse, vamos ver o que tem a ver com o final dos tempos, já que a gente vai para o fim, vamos para o fim da Bíblia. Vamos agora para Apocalipse, capítulo 10, os versículos 8 a 11. Apocalipse 10, 8 a 11, a gente vai voltar a ouvir falar desse livrinho aqui que foi pedido para selar, ou seja, para deixar guardado a mensagem dele. A gente vai voltar a ver isso agora em Apocalipse 10, 8 a 11. Pastor Eduardo? A voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse, vai e toma o livro que está aberto na mão do anjo, que se acha em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ter com o anjo, e lhe pedi que me desse o livrinho. Disse-me ele, toma-o e come-o. Ele se fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como o mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. Na minha boca era doce como mel, mas depois que o comi, o meu ventre ficou amargo. Então me disseram, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Olha só, você viu, tá cheio de símbolos, pegando um livrinho, comendo um livro, é meio umas coisa meio diferente, né? Pegar o livro e morder o livro, mas é tudo um símbolo aqui, obviamente. Mas aí eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui. A gente está falando de livrinho, livros geralmente tem coisas escritas, esse livrinho, são duas perguntas para vocês e para você de casa também, esse livrinho é o mesmo do Apocalipse, é o mesmo de Daniel ali? E qual é a mensagem desse anjo com o livrinho? Olha só, aparentemente esses textos que a gente leu, com exceção ao fato de falar sobre livro fechado em Daniel e aqui livro que aparece em Apocalipse, tirando isso, parece que eles não têm absolutamente nada a ver um com o outro, não é? Parece uma leitura aleatória que a gente fez aqui agora, tentando combinar um com o outro.
Mas a gente tem que entender a cena que está acontecendo aqui no final do livro do profeta Daniel. E a gente não leu todos os versos, a gente só mencionou alguns aqui. É até legal você em casa, se você pegar a sua Bíblia, dar uma lidinha no capítulo 12 inteiro e no capítulo 10 também do Apocalipse, para você ver essas comparações. Aqueles links que a gente sempre fala aqui, que acontece num texto ou outro na Bíblia, né? Daniel, ele está tendo uma visão. Ele está no final de uma grande visão. Lembra que a gente falou nos programas anteriores que Daniel conta a mesma história, não é? Ela vai sendo cada vez repetida com mais detalhes. Com símbolos diferentes. Exatamente. Então, o capítulo 11 e o 12 fazem parte de uma última visão que ele tem. Na verdade, começa no capítulo 10. Ele conta toda a história e tal. Aí ele recebe o conteúdo no capítulo 11 e no capítulo 12. E quando ele está encerrando a visão, a última visão dele, do livro, ele escuta essa ordem para ele fechar o livro dele. Fala, o seu livro vai ser fechado. Ele contém mensagens e profecias que não são para a sua época, para uma época muito distante da sua. Ele fala de coisas que vai acontecer no tempo do fim. Muitas pessoas vão estudar esse livro, vão procurar saber, vão se dedicar à interpretação das suas profecias. E o conhecimento a respeito da mensagem desse livro vai aumentar muito à medida que o tempo for se aproximando do final. E aí ele tem uma visão última. Ele diz que ele vê um homem vestido de linho, que é uma roupa de sacerdote, vestido de linho, e esse homem está sobre as águas do rio, onde ele está ali na visão. E diz que esse homem levanta a mão direita e a esquerda para o céu e jura por aquele que vive eternamente, que tudo isso aconteceria dentro de um tempo cronológico que ainda iria se cumprir. E o livro de Daniel é curioso porque ele contém, a gente já estudou aqui os 2.300 anos e aquilo tudo que a gente falou aqui, ele contém essas linhas cronológicas de cumprimento de profecias. Então ele fala que tudo isso vai acontecer, mas depois de um tempo específico que ainda vai se cumprir. É assim que termina o livro do profeta Daniel. Agora a gente vai lá para o Apocalipse. E o Apocalipse fala de coisas já relacionadas com o final aqui da história também. Mas o Apocalipse coloca a gente num tempo cronológico diferente, já coloca a gente mais vivendo essa realidade próxima do fim. E o que acontece? João tem uma visão muito parecida. Ele vê um ser celestial descendo, coloca um pé sobre o mar, um pé sobre a terra, levanta a mão direita, jura por aquele que fez o céu, a terra, o mar. Ele Parece faz o mesmo, né? Exatamente. E ele fala, já não há mais tempo. Acabou. Já não tem mais tempo. Todos os tempos proféticos já se cumpriram. E agora, o que acontece? João vê o livrinho na mão desse ser celestial, que é uma representação de Jesus. E ele toma esse livrinho que estava fechado, agora ele está aberto. E ele come esse livrinho. E quando ele come o livrinho, o livro é uma delícia, uma maravilha, que gosto. Nossa, que coisa fantástica, né? É o alfajor. Né? Aquele doce delicioso, ele come... Só que depois ele tem um azio, um mal-estar, um negócio assim, ele tá com aquela coisa ruim no estômago e ele ouve uma outra ordem. Tá doendo? Tá ruim? Mas você ainda vai ter que profetizar para povos, nações, línguas, reis. Outra vez. Ele assimila o conteúdo da mensagem do livro. Então esse negócio de comer é uma imagem... Uma imagem didática para dizer isso. Você vai assimilar essa mensagem. Você se torna a mensagem. Aquela mensagem e você agora vai. você. Você e a mensagem. Você não carrega só um discurso. Você é a mensagem. Você assimilou a mensagem. E a sua missão é levar agora essa mensagem para todos os povos. E é isso que se espera agora no tempo do fim, depois do cumprimento histórico de quase todas as profecias. Que mensagem é essa? Você deve estar se perguntando. Você vai descobrir no próximo bloco do Código Aberto. Você vai ficar ligado aqui com a gente para saber que mensagem é essa e por que ela é tão importante e ao mesmo tempo por que ela parece ser doce e ao mesmo tempo amarga. É uma coisa meio diferente, você talvez não tenha ouvido falar disso ou talvez já leu e não entendeu. Fica ligado com a gente no Código Aberto, a gente volta já. Código Aberto de volta para revelar as profecias juntamente com você aí na sua casa e junto aqui com os nossos amigos. E a gente está aqui para entender um pouquinho mais então sobre a mensagem apocalíptica, tanto do livro de Daniel quanto do Apocalipse e como isso se relaciona com o santuário, que é o nosso tema geral. No final do último bloco, a gente entendeu que uma determinada visão
do livro de Apocalipse do livro de Daniel tinha ligação com o livro de Apocalipse, e a gente parou na história de um livrinho que continha uma mensagem e que o apóstolo João, ao escrever o livro de Apocalipse, na visão, o anjo pedia para que ele comesse o livro, e aquele livro era doce na sua boca, mas era amargo no estômago, uma simbologia diferente que a gente ainda não tinha visto por aqui. E a primeira pergunta que eu jogo para vocês é: que mensagem era essa que estava no livro que o anjo mostrou para João? Pastor Eduardo, quer falar alguma coisa? O pastor Marcelo ele mostrou aquela relação de continuidade entre o capítulo 10, 12 de Daniel e o capítulo 10 de Apocalipse. Então isso mostra que o assunto ali é o mesmo e que de fato o livro que estava na mão de João é o livro de Daniel. E a mensagem obviamente tem que ter alguma coisa a ver com o livro de Daniel. Nós vimos ontem que as 3 visões paralelas do capítulo 2, 7 e 8, elas chegam no mesmo clímax, que tem que ver com o reino de Deus e o juízo. O juízo antes da volta de Cristo, ou a purificação do santuário, o dia escatológico, o dia da expiação escatológica. Então, essa mensagem, que é o ápice do livro de Daniel, com certeza está relacionada a essa mensagem que foi doce para João a princípio, mas amarga depois. E o contexto histórico, gostaria de deixar para o pastor Marcelo falar um pouquinho dessa parte. Muito bem. Antes do pastor falar, então a mensagem que você está falando do final dos tempos, do juízo, tem a ver com aquele versículo de Daniel 8,14 que fala: e 2.300 tardes, ou seja, a gente já entendeu que no contexto de profecia, quando fala tardes e manhãs, né, tem a ver com tarde, dia, manhã, um dia. E dia é símbolo de anos, ou seja, 2.300 anos a gente teria aí, e aí haveria a purificação do santuário. E a gente tem no nosso guia de estudos, fala que o santuário, os estudiosos da Bíblia, no século XIX, mais ou menos, que é exatamente no ponto que você vai chegar do contexto histórico, eles entendiam que o santuário seria o planeta Terra, é isso, pastor? A gente conversou no nosso programa anterior a respeito dessa questão de Daniel 8, e a gente falou sobre todo aquele sistema religioso que foi sendo desenvolvido através dos séculos e tal, e eu até me lembro que a gente, na nossa conversa do programa anterior, a gente falou sobre o fato de muitas pessoas desconhecerem essas verdades que a gente está estudando aqui nessa temporada do Código Aberto. Então essa ideia de santuário, do santuário israelita, e mais ainda, de um santuário no céu, que foi o grande modelo para esse santuário aqui, essa ideia de um santuário celestial, isso foi esquecido completamente, as pessoas não tinham esse conceito. Então, quando se falava de santuário, santuário é o local onde Deus se faz presente, onde a presença dele se evidencia. Então muitos pensavam que era a terra, Deus se faz presente na terra pelo seu Espírito Santo e por assim vai. Então acreditavam que esse negócio de purificar o santuário seria uma alusão ao fogo de Deus purificando a terra, o fim do mundo e aquela coisa toda. O fogo refinador. Exatamente, que purifica. Então, o que muitos estudiosos da Bíblia fizeram? Você falou aqui de William Miller, mas ele não foi o único. Por exemplo, Isaac Newton, que é tão conhecido na física, ele foi muito mais um estudioso das profecias de Daniel e Apocalipse do que propriamente da física. Ele tem um livro escrito? Eu tenho esse livro dele. Eu já li o livro dele. E ele escreveu muito antes, ele escreveu no século XVIII, e ele chega a traçar algumas expectativas proféticas para o século XIX. Ele chega a olhar para o futuro e fala: olha, o negócio está andando nessa direção, pelo que eu estou estudando aqui. Então ele tinha essa compreensão, ele fazia esses cálculos proféticos que a gente está fazendo aqui. Então isso não foi uma coisa que uma pessoa só descobriu. Isso foi mais ou menos um movimento de uma geração, quando começou a analisar certas coisas. Então, qual era a expectativa? Eles viram Daniel 8,14. Entenderam que aqueles 2.300 anos começariam, com a informação que eles tinham de Daniel 9, com a data de reconstrução de Jerusalém. Acharam aquela data, como a gente mencionou aqui, 457 lá antes de Cristo. Pegaram aquela data, somaram, chegaram na década de 40 do século XIX. Então falou assim: olha, é aqui que vai acontecer alguma coisa. O que vai acontecer? 1840, alguma coisa. 1944, depois, refinadamente ali os cálculos, né? Foi a data final. Mas assim, a expectativa era essa, né? Na metade ali da década de 40, né? E eles pensaram assim: o que vai acontecer? Olha, purificação do santuário. Que santuário? É a terra. Então, é exatamente aqui, nesse momento da história, que Cristo vai voltar e o mundo vai acabar. E por isso eles ficaram felizes, claro. Eles entenderam a profecia no sentido de que eles entenderam que depois dos 2.300 anos ia ser a expiação.
Só que o problema era saber qual era o santuário do que a gente Estaria estava sendo falando. espiado. Exatamente. Entendi. Agora, então, só para entender, quando a gente fala eles entenderam, a gente tá falando inclusive do tal do William... William Miller, William ele Miller, se tornou que a gente um dos comentou. grandes expositores dessa mensagem no começo do século XIX, mas ele não foi o único. Ok. Isso foi um movimento de reavivamento. Quando a gente vê a história do protestantismo americano, a gente percebe vários movimentos de reavivamento no século XVIII e também no início do século XIX. Vários momentos de despertar, como eles falavam. Esse foi um movimento de reavivamento que aconteceu nessa época. E Guilherme Miller foi um dos grandes mensageiros que expunha esse cálculo profético, esse conteúdo do livro de Daniel. E ele estudou muito o livro de Daniel. E a gente fala que o Guilherme Miller, como você mesmo disse, mas eu insisto em dizer isso, era toda uma geração, um movimento de pessoas de diversas confissões religiosas, diversas igrejas. E uma coisa interessante é que houve movimentos na mesma época nas 3 religiões monoteístas. No movimento cristão, foi esse pessoal que a gente está citando aqui mais especificamente, que tem uma relação maior com a gente. Mas houve um estudo sobre... houve um reavivamento nesse sentido também no Islã e houve um reavivamento nesse sentido também dentro do judaísmo. Se a gente for olhar na história, aconteceu isso nesse história período aconteceu também. isso. Exatamente, uma expectativa messiânica, uma expectativa usando um termo teológico aí bonito, né? Escatológica, né? Exatamente. De que nós estamos chegando no fim agora. Então, ele começou a pregar, anunciar essa mensagem. sensação de que alguma coisa vai acontecer. Vai acontecer agora. Tava na expectativa ali. Exatamente. Então, muitas pessoas pensaram assim, olha, Jesus está voltando, que maravilha, a gente não vai mais sofrer, a gente não vai mais viver a injustiça nesse mundo. Então, Por isso que foi doce na boca? foi maravilhoso. Opa, né? então peraí, tudo isso aí tem a ver com aquela história do Exatamente, livrinho, do de livrinho. comer e ser doce, uma mensagem doce, a volta de Jesus. Porque o livro de Daniel foi devorado por essa geração. Eles estudaram e casaram Daniel com o Apocalipse. E eles começaram a compreender mais ainda os detalhes dessa profecia, começaram a enxergar tudo isso para os dias deles. Então eles ficaram muito felizes. Olha, a gente está vendo de fato a Bíblia se cumprindo nos nossos dias, acontecendo agora na nossa realidade, na nossa geração. Nós vamos ver Jesus voltar, nós não vamos passar pela morte, a gente vai ver um mundo novo acontecendo agora para a gente. Olha só então, que essa mensagem foi doce. maravilhosa. Agora, o texto que a gente leu aqui do tal do livro, que tinha essa mensagem da volta de Jesus, a purificação do santuário, ela não termina falando que a mensagem era doce. Fala que ela era doce, mas depois ficou amargo. Opa, peraí, como é que a volta de Jesus pode começar a ser doce e depois ser amargo? Dá uma coisa meio estranha isso. Por que isso, pastor Eduardo? Parece contraditório, É. a princípio. Mas isso tem que ver com a expectativa que foi criada em torno da purificação, no caso da terra. Eles haviam se enganado nesse ponto. Ah, é? O santuário, do qual a Bíblia fala em diversos lugares, inclusive na Epístola aos Hebreus, que é dedicada praticamente toda para falar sobre o ministério de Cristo no santuário do céu, por terem se confundido, né, quanto ao santuário, eles criaram a expectativa de que o fim dos 2.300 anos seria o momento do retorno de Cristo à terra, e não a purificação do santuário no céu. Acontece que quando chegou essa data, não aconteceu o que eles esperavam e houve o que nós conhecemos como a grande decepção ou o grande desapontamento. Mas depois a igreja se recuperou e conseguiu, por meio da palavra de Deus, entender a interpretação correta dessa passagem, desse texto. Na verdade, quando houve desapontamento, sequer havia uma igreja. Não havia uma igreja conduzindo. Quando eu me refiro à Era um igreja, movimento que o povo de envolvia Deus, né? o povo de Deus. uma grande parte das igrejas protestantes. Isso dos nos Estados Unidos a gente está falando, né? Esse grupo que ficou conhecido também como Millerita ou tem outros nomes que a gente poderia dar, porque você falou que foram vários, né? Não, foram vários. E, inclusive, depois disso, a interpretação. O que aconteceu na data? Porque eles chegaram até uma data específica, pelos cálculos que eles fizeram. Qual era a data? 22 de outubro de 1844. O nosso guia de estudos fala, inclusive, dessa data, né? Que eles ficaram na expectativa, opa, é hoje, Jesus fazendo todos os cálculos, usando profecia, usando informações exteriores, fora da Bíblia, históricas, em relação à história. Eles entenderam que provavelmente seria então no dia 22 de outubro de 1844 que Jesus voltaria à Terra e purificaria o santuário. Mas como a gente acabou de falar, eles se enganaram, né? O santuário, na verdade, não era o planeta Terra. Não era. O santuário, depois de muito estudo, depois dessa decepção, eles descobriram que o santuário, na verdade, era o santuário celestial, que a gente inclusive já falou aqui nessa temporada. A gente vai fazer um rápido intervalo e você vai entender exatamente por que era esse santuário celestial e também qual é
a expectativa gerada a partir disso. Bom, se Jesus não voltou à Terra, então, em 1844, como esse pessoal previa, e na verdade tinha a ver com a purificação do santuário, o que a gente está esperando, então? O que acontece depois disso tudo? Fica ligado com a gente, que a gente já volta já já aqui no Código Aberto. Código Aberto de volta aqui na sua TV Novo Tempo, e a gente volta para o nosso estudo rapidamente, que está muito interessante. A gente está buscando entender o que as profecias de Daniel e Apocalipse têm de mensagem para mim e para você. No último bloco a gente entendeu então que tinha um grupo ali por volta de 1844 que interpretou Apocalipse Daniel 8:14 das 2300 tardes como sendo a purificação do templo que fala ali, como sendo a volta de Jesus à Terra. Mas como a gente viu, isso não aconteceu. Jesus não voltou à Terra, eles ficaram decepcionados. E aí você em casa pode estar pensando, bom, vocês aí no Código Aberto e eu aqui em casa também, a gente está tentando entender as profecias como esse pessoal estava tentando entender. Mas será que vocês não podem cometer algum equívoco como aconteceu naquela época e acabar decepcionado também nas próximas coisas que vocês vão dizer aqui? É uma boa pergunta e a gente vai contar com uma ajuda diretamente dos Estados Unidos mais uma vez, agora com o pastor Delmar Reis. E a pergunta para você, pastor Delmar, é o seguinte, assim como aconteceu com os milleritas, que a gente falou, né, de Guilherme Miller, mas outras pessoas que estavam esperando a volta de Jesus naquela época de 1844, eles passaram por um momento de decepção porque eles interpretaram de maneira errada as profecias. O que a gente pode fazer então hoje para a gente evitar se decepcionar da mesma maneira ao interpretar de forma errada os acontecimentos finais que têm a ver com o fim do planeta Terra? Pastor Delmar, é com você. Era o dia 22 de outubro de 1844. Milhares de pessoas aguardavam a volta de Jesus. Um grande pregador, Guilherme Miller, pelos estudos da Palavra de Deus, entendeu que naquele dia Jesus voltaria à Terra, este mundo teria um fim e todas as pessoas que tivessem entregado o coração a Ele subiriam com Ele para o céu. Aquele dia terminou e as pessoas estavam desapontadas, decepcionadas. Jesus não havia vindo. Depois de grandes desapontamentos, as pessoas normalmente tomam dois caminhos. Alguns desistem de vez e alguns começam a pensar aonde nós erramos, o que poderia ter sido diferente. Assim foram com os discípulos, assim foram com aquelas pessoas que aguardavam a volta de Jesus em 1844. Sabem, se você não quer ser enganado, só existe um segredo. Hoje em dia, muitas pessoas falam muitas verdades que acabam nos confundindo. Algumas pessoas dizem que vão para o céu, vão ser levadas, outros vão ser deixados. Alguns dizem que Jesus está vindo, já veio, vai voltar daqui a um ano, 10, 15. Afinal de contas, qual é a verdade para o fim dessa terra, para o fim do mundo? Depois daquele grande desapontamento em 1844, um grupo de pessoas voltou à Bíblia e em oração começaram a estudar este livro sagrado. Se você não quer ser enganado por pastores, por igrejas, se você não quer ser enganado por ninguém, só existe um segredo. Estude este livro sagrado. Você quer conhecer o que vai acontecer no final dos últimos dias nos últimos dias dessa terra? Estude a palavra de Deus. Neste livro, Deus tem uma mensagem para você. E Ele vai falar com você, se você permitir, estudando esse livro em oração, que Ele traga essa mensagem para a sua vida. Não se desaponte com aquilo que as pessoas falam. Busque na Bíblia o que Deus tem para você. Muito bem. Então, como o pastor Delmar acabou de sugerir aqui para a gente, vamos voltar à Bíblia para Apocalipse 10:11. 10:11 é o final daquela profecia, né, daquela visão que a gente falou do anjo com um livrinho, que era essa mensagem aí da volta de Jesus, não, né, da purificação do santuário, que eles entenderam como sendo a volta de Jesus, e aí ele entrega e Daniel come, é doce, ou seja, a volta de Jesus seria uma coisa muito boa, mas aí fica amargo, porque é decepção, mas não termina por aí, não termina no amargo, né? 10:11 diz exatamente o que acontece. Vivian, lê pra gente. Então foi-me dito, importa que profetizes outra vez acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Opa, peraí. Então, ele fala ainda para João, e essa mensagem foi a mesma mensagem que esse pessoal que ficou decepcionado e voltou para a Bíblia entendeu. Peraí,
não acabou por aí, não acabou nessa decepção. A gente ainda tem que profetizar, tem que falar coisas ainda sobre o futuro. Que coisas são essas, meus queridos amigos? Janine, comentar. Ficou amargo, mas tem que continuar. Essa é a mensagem. E a gente fala da mensagem aqui quando a gente vê no Apocalipse, capítulo 14. A gente vai um pouco mais pra frente. Pouquinho mais pra frente. É a mensagem que deveria continuar sendo falada, é isso? Essa é a mensagem, que é a mensagem dos 3 anjos. Mensagem dos 3 anjos. 3 mensagens angélicas, a gente poderia dar esse nome assim também. E que mensagens seriam essas? Alguém pode me ajudar? Léo. São 3 mensagens. A primeira é temei a Deus e dar-lhe glória, pois é vinda a hora do seu juízo e adorai. É até Apocalipse 14. Vamos ler, acho melhor do que... 14, verso 7. A gente sabe de cor, né? Mas é melhor ler. Vamos ler então 14, 7 e em diante. Vamos do 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Aí vamos uma por uma ou vamos as 3 já de uma vez? Menciona a segunda. Vamos lá, pegar e a gente fecha. Aí a segunda voz. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Aí a terceira voz. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e de sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Bom, a gente percebe então que são 3 mensagens. A primeira parece um pouco mais fácil de entender, porque fala: tema a Deus, dê glória a Ele, porque Ele é o Criador de tudo. E as outras 2 têm algumas linguagens aí, fala de caiu a Babilônia, prostituta, aí depois fala de grande besta. Vamos entender isso aí? A gente tem poucos minutos, temos cerca de 4 minutos para entender isso aqui, mas podemos entender? André, uma coisa interessante que eu acho na primeira mensagem é sobre o criacionismo. Então, assim, muitas pessoas, isso me deixa intrigada, porque acreditam em Deus, mas quando começamos a falar sobre teorias evolucionistas, também acreditam nisso. Então, se você analisa as frases que essas pessoas dizem, não são coerentes. Se elas estudarem profundamente o que elas mesmas falam, não tem nexo, não tem links. Se você acredita em Deus, você precisa ir no relato bíblico, exatamente. Você precisa entender que Ele é o Criador de tudo, não é? Exatamente. E a gente tem que entender aqui, é por isso que eu pedi para o Léo ler tudo de uma vez, para a gente entender a progressão do pensamento aqui. Aqui fala o seguinte: nós estamos vivendo na hora do juízo. Não era a questão do dia da expiação escatológico? Então essa é a mensagem. Desde 1844, por assim dizer, até os dias de hoje, nós estamos vivendo num momento de preparo, num momento em que o universo, Deus e os poderes celestiais estão se preparando para colocar um fim a todo esse sistema de maldade que a gente vê. Então, chegou a hora do seu juízo, então voltem-se a Deus e reconheça que Ele é o Criador. Esse é o apelo principal. Agora, se Deus é o Criador e Ele tem tudo nas mãos, então todo o sistema humano paralelo que pretende tirar o poder de Deus e submeter os homens a um estado de controle, de submissão e escravidão, caiu, acabou. Babilônia caiu. Todo o sistema político, religioso que se mescla numa tentativa de controlar, caiu, porque Ele tem o poder nas mãos. E se eu tenho consciência disso, de que tudo que eu vejo aqui não tem a palavra final, que Ele tem a palavra final e Ele é o juiz, então eu tenho que adorar a Deus. Tudo aquilo que o homem levanta como substituto a Deus aqui na terra não tem valor. Então adorem a Deus. Então esse é o conteúdo dessas mensagens. Deus é o juiz, adorem ao Senhor. Se Ele é o juiz, então todo o sistema de poder humano, quer seja político e religioso, ou até mesmo mesclados, esses 2 poderes juntos, não tem validade, está caído diante de Deus e vai acabar. E por outro lado, vote-se para Ele, não se encante com as seduções que o mundo está te oferecendo, com os poderes levantados, imagens levantadas ao poder humano, vote-se a Deus, obedeça ao Senhor e aos mandamentos dele. Essa é a mensagem. E aí me parece que a besta da terceira mensagem aqui é exatamente uma oposição a Deus, porque fala assim, bom, então, quem não está dando glórias a Deus e não está servindo a Deus e entendendo que Ele é o Criador e a Ele deve ser feita a adoração, continue servindo a besta. E aí por isso que fala, né, de marca na mão, na testa, porque eu acho que tem a ver com a gente
correndo lá na frente. Resumindo a interpretação, e é uma coisa que a gente mencionou na semana passada, na semana retrasada também, que é o império versus reino. Existe o império humano, existe o reino de Deus. Então, quando você fala o sinal na mão, o sinal na testa, a interpretação óbvia, própria textual é o que você faz com a mão é aquilo que você faz, o que está na testa é aquilo que você pensa, é a sua mente. Então, a proposta de todo o evangelho, a proposta de Deus é que nós renovemos a nossa mente. E que nós renovemos, e que através da renovação da nossa mente, renovemos os nossos atos. E que não devemos agir de acordo com os sistemas que buscam, que visam controlar através da opressão, através do medo. Mas Ele busca nos libertar através do amor. Porque o verdadeiro amor, Ele expulsa todo medo e Ele nos liberta dos grilhões de vivermos em função do nosso próprio egoísmo, que é uma das coisas que a gente falou desde o começo, uma das primeiras, né? Que o Deus é amor. Amor é pro próximo, necessita do livre-arbítrio e você viver pro próximo, você viver pro outro. Esse é o princípio do reino. O princípio do império é fazer com que o outro faça o que eu quero, que o outro me sirva. Pro meu bem, enquanto o amor serve ao outro, o império quer ser servido. Muito bem. E no final dessa visão, tem uma esperança, porque está falando sobre os fins dos tempos, a gente entendeu que depois de 1844 a gente está nesse momento do julgamento, Deus está no santuário celestial fazendo esse momento da expiação e ainda existe tempo ainda para que eu e você a gente possa se arrepender dos maus caminhos, a gente entende assim, mas tem uma dica, eu diria, em Apocalipse 12, 14, para você que quer estar... 12. Oi? 14, 12. 14, 12, perdão. Eu inverti aqui. Apocalipse 14, 12, no final dessa visão, diz exatamente qual é o perfil daquelas pessoas que vão ser julgadas e consideradas sem culpa. Alguém pode ler pra gente e a gente vai terminar? Pastor Eduardo. 14, 12 diz assim: aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ou seja, para você estar entre os santos, aqueles que vão viver eternamente com Cristo e não querem mais esse mundo de dor, de pecado, de morte, a dica está aí, não é? Exatamente. São aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Muito bem, o nosso tempo passa voando aqui no Código Aberto. A gente fez leituras de profecias, coisas difíceis aqui em pouco tempo. Mas a mensagem principal é: nós vivemos um tempo hoje em que você precisa escolher a quem você adora, a Deus e a sua palavra, que é a Bíblia, ou a um reino ou a um poder que se coloca no lugar de Deus e diz que a palavra dele é maior do que a própria palavra de Deus. E quem você serve, quem você adora, é o que vai definir para onde você vai quando Jesus voltar. Se você vai viver eternamente ou se você vai escolher morrer eternamente. Muito bem, como eu disse, passou voando o nosso tempo, a gente chegou no momento da revelação do nosso código do dia e o pastor Marcelo ainda tem uma mensagem para você e temos música aqui ainda, os nossos prêmios estão aqui na minha mão, CD do Quarteto Vital, do Léo e também do Felipe Valente. Se você quer ganhar, responda ao nosso código do dia que está na sua tela pela última vez e diz o seguinte: tenho a ver com o conflito final? Tenho a ver com quem você serve, o bem ou o mal? O bem é criador e tudo fez? O mal mente muito, muda tudo e diz que ele é o rei da vez. Com 8 letras e oração, você já tem quase a resposta toda na mão. Vocês falaram que estava fácil. E com 8 letras de oração, oração tem quantas letras? Tem 6 letras. Eu já dei 6 letras da resposta. Qual é a resposta então do nosso código do dia? Adoração. Adoração. O Léo segurou o microfone, acabou não falando, mas é isso. Segurei, eu não falei, ela falou em meu lugar. Muito bem. Estamos falando todos juntos. Se você respondeu adoração, você está concorrendo aos nossos 3 prêmios de hoje aqui no Código Aberto pelo Twitter. Vai ser sorteado entre aqueles que acertaram. Pastor Marcelo, é com você. Eu não sei quantas vezes você já se sentiu desorientado, inseguro, indeciso a respeito do seu futuro ou de algumas decisões importantes que você tem que tomar. Esse momento de dúvida sempre chega para todos nós em vários momentos da vida. Existe um verso da Bíblia muito bonito, em Romanos capítulo 12, que fala sobre a vontade de Deus. Talvez você hoje esteja necessitando de saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, qual o caminho você vai tomar, que decisão você vai escolher, qual vai ser a opção certa para aquilo que é importante para você. Romanos 12 diz o seguinte, que nós temos que dedicar a nossa vida a Deus,
como uma oferta, como um sacrifício agradável. Não no sentido de ser sofrido viver para Ele, pelo contrário, dedicar-se a Deus totalmente. Essa é a mensagem. E diz o seguinte, que quando você se dedica a Deus, você não vai ser moldado, você não vai ser influenciado, você não vai ser conduzido pelas tendências da sociedade, pelas tendências das pessoas ou pelas vontades alheias. Você vai compreender qual é a vontade de Deus para você. E diz o seguinte, que quando você se deixa renovar pelo Espírito Santo, se transformar pela presença dele na sua vida, aí você experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A adoração tem a ver com isso. Quando você escolhe ser de Deus, você vai experimentar a vontade de Deus na sua vida. Sua vida, a partir de agora, já vai ser direcionada para aquilo que é bom, para aquilo que é perfeito, para aquilo que é próprio para você. E você vai deixar de viver como uma criatura massificada ou sendo conduzida por tudo aquilo que as pessoas colocam como regras para você. Você vai experimentar a vida especial, os propósitos específicos que Deus tem para a sua existência. Se você quer viver isso hoje, se você quer saber quais são os planos de Deus para você, e mais ainda, não só saber, se você quer experimentar a vontade dele para a sua vida, então dedique-se a Deus em adoração, escolha Deus como seu Senhor, como único para você. E você começa fazendo isso agora, se unindo comigo em oração, dizendo para Ele que esse é o seu desejo. Vamos orar então? Feche os olhos, vamos falar com Deus. Nosso Paizinho Santo, nós estamos muito felizes por saber que a nossa vida é muito importante para o Senhor. O Senhor nos ama, o Senhor nos deseja e mais do que isso, o Senhor tem planos maravilhosos para o nosso futuro, para o nosso presente e por toda a nossa eternidade. Nós reconhecemos que o Senhor é justo, é soberano, é poderoso e é por isso que nós conscientemente decidimos dedicar a nossa vida inteira aqui em adoração a Ti. Nos abençoe e que Teu Espírito Santo nos fortaleça para isso. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. O Código Aberto fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. A gente vai estudar ainda mais sobre o santuário. Toda a nossa equipe aqui, os guerreiros da esperança e você que está aí em casa. A gente fica por aqui, voltamos na semana que vem. Veja os sinais que anunciam o fim. Ouça os gritos e acorde enfim. Luzes e cores do mundo ofuscam a sua visão. As profecias se cumprem, mas você não presta atenção ou finge não ver. Curta a vida intensamente assim, ignorando o que a palavra diz. A vida é curta, o momento é agora, o dia chegou. Ainda dá tempo, renove as ideias, escute o Senhor chamando você. A brincadeira não tem graça mais. Desperta agora e vem pra Deus. Pois Jesus Cristo está voltando. Desperta agora e vem pra Deus. Vem pra Deus.